pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência por ter passado pelo segundo semestre da Faculdade de Nutrição na Unirio. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, qual foi a minha experiência, o que eu achei, quais foram as matérias que eu tive, é só continuar assistindo a esse vídeo logo após a vinheta. Mas antes de começarmos, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não conhecia o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos, além de ativar o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. E também me sigam lá no Instagram, que é o @nutri.amandasilva. Tô sempre compartilhando conteúdo muito legal por lá também. E o último pedido que peço a vocês, já deixa o like nesse vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e já comentem aqui embaixo nos comentários desse vídeo em qual período da Faculdade de Nutrição você se encontra. Bom, vou começar compartilhando com vocês quais foram as matérias que eu fiz nesse segundo semestre, assim como no primeiro semestre, que eu também fiz um vídeo de resumo contando a minha experiência, contando as minhas matérias. Vou deixar aqui para quem quiser assistir após finalizar esse vídeo aqui. No primeiro semestre eu fiz 7 matérias e agora no segundo semestre eu também fiz 7 matérias. E eu vou compartilhar com vocês agora quais foram elas. Bom, a primeira matéria que eu tive foi Fisiologia Humana. É uma matéria onde a gente entende todo o funcionamento, os componentes do nosso corpo. A gente estuda a fisiologia do sistema circulatório, a fisiologia do sistema respiratório, a gente estuda a fisiologia do envelhecimento, a gente estuda o hormônio do crescimento, diabetes, todo o conjunto da fisiologia do nosso corpo mesmo. No geral, foi uma matéria que eu gostei muito. A minha professora, ela teve uma didática muito boa também. Nessa matéria em específico, nós não tivemos provas, e sim, nós tivemos vários trabalhos. O primeiro foi fazer o resumo de um artigo. A gente escolhia um artigo relacionado à fisiologia humana com a nutrição. A gente resumia os pontos mais importantes e dialogava com a turma sobre isso. Então a gente fazia uma dinâmica de conversação sobre cada um dos artigos escolhidos e desses resumos e dos pontos principais. Também fizemos um podcast, sim, e ele se encontra disponível no Spotify. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser conferir. O nome do nosso podcast é Nutrição à la carte e lá a gente fala, se eu não me engano, do funcionamento da tireoide com iodo, enfim, basicamente isso. Então foi um trabalho em trio, na verdade, e eu compartilhei. Nós tivemos que compartilhar ele numa plataforma e a gente liberou lá no Spotify para que as outras pessoas da turma e aí agora vocês possam conferir também. E por último, nós tivemos que criar um Padlet, que é um mural, como se fosse uma página de um blog, onde ficam todas as informações listadas numa mesma aba. E por lá a gente falou sobre o hormônio do crescimento, se eu não me engano também. Foi bem no iniciozinho do semestre. E a gente fez um conteúdo muito legal. A gente colocou reportagem, a gente colocou imagens, a gente colocou uns textinhos de lá explicando. Ficou bem legal. Vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam conferir também. Agora indo para a segunda matéria que eu tive, que foi Economia da Saúde, onde literalmente a gente estuda a economia da saúde, tanto pública quanto privada. A gente fala muito sobre o SUS, a gente fala muito sobre as verbas e os pagamentos, a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre a assistência, né, o retorno do SUS para a população, relacionando com a economia, com a questão monetária envolvendo os sistemas públicos e privados de saúde aqui no nosso país e também um pouco correlacionando com lá fora, enfim. Então é basicamente isso, é uma matéria mais good vibes, assim, aquela matéria que a gente tem no período que é pra relaxar, sabe? Porque às vezes a gente tem matérias muito pesadas e parece que sufoca a gente. Então quando a gente tem, por exemplo, essa matéria de economia da saúde, é aquela mais respiro, aquela mais calma, assim, pra dar uma quebra no conteúdo das outras matérias e também foi muito legal. Era uma matéria muito interativa, a gente conversava muito, fazíamos reflexões durante a aula com os outros alunos e com os outros professores. Tivemos uma prova em grupo que foi online, bem de boa para fazer, e também tivemos um seminário onde a gente falou sobre as classes sociais dentro da nutrição e a questão de soberania e segurança alimentar.
A próxima matéria que eu tive foi Química Analítica e Quantitativa. Sim, uma química basicamente um pouco mais detalhada do que a gente vê na escola. É uma estequiometria, uma regra de 3, mas um pouquinho mais complicada. Eu particularmente não sou muito boa em química, era a minha matéria que eu menos gostava ou praticamente odiava no ensino médio, mas até que eu me dei bem com ela durante a faculdade. Não que eu fui incrivelmente boa, mas eu achei que eu teria um pouco mais de dificuldade e eu não tive tanto. Então eu realmente gostei. O meu professor, ele era um amorzinho. Eu vou deixar até um vlog aqui onde ele aparece no meu vlog. Eu gravei um pouquinho na aula dele, né? Vlog de rotina de uma estudante de nutrição. E ele até aparece lá. Ele era um amor, ele era muito revoltadinho e muito fofo ao mesmo tempo. E foi uma matéria que eu gostei também, assim. Surtei pouco. Achei que poderia ter surtado mais, assim, né? Não que eu queria, mas eu achei que fosse surtar. E foi assim, ok, nem tão boa, nem muito fácil, nem muito difícil em relação a outras. A outra matéria foi embriologia, onde a gente estuda o desenvolvimento, né, tanto dentro da barriga da mãe, desenvolvimento do bebê. E é basicamente isso. Então a gente estuda todos os sistemas envolvidos, todo o processo de formação, né? E foi uma matéria, assim, não sei dizer, talvez indiferente. Não gostei nem odiei, sabe? Foi normal, só fiz e passei e é isso. Então foi embriologia também. A outra matéria foi parasitologia, onde literalmente a gente estudava os parasitos, principalmente também aqueles envolvidos em contaminação de alimentos, de água e tudo mais. Então a gente aprende sobre giardia, amebíase, leishmaniose, esquistossomose, toxoplasmose, filarioses, enfim. Então a gente estuda aí os parasitas e as suas doenças envolvidas, quais são as patologias, quais são os sintomas, enfim. Então a gente estuda basicamente isso. Era para ser uma matéria legal se tivesse uma dinâmica de aula boa. Não achei que teve uma dinâmica de aula muito boa. Foi uma matéria que durante todo o semestre foi muito cansativa em muitos sentidos, assim, talvez pela didática da professora ou por conta de que poderia ter tido uma dinâmica melhor pra gente seguir com essa matéria durante o período. Então, poderia ter sido melhor e eu não gostei tanto, e eu acho que talvez a matéria que eu menos gostei nesse semestre. Não por conta do conteúdo que a gente vê nela, e sim pelo processo geral, sabe? Que a gente teve que lidar durante o semestre com essa matéria no todo. Quase finalizando as matérias desse semestre, eu também tive Bioquímica dos Alimentos, onde a gente estuda sobre água, lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas, dentro dos alimentos em si mesmo. Então a gente estuda a reação de Maillard, a gente estuda caramelização, bioquímica das frutas, bioquímica das carnes, escurecimento enzimático, as enzimas, todos os processos envolvidos dentro dessa bioquímica relacionado aos alimentos. Era uma matéria que, dentre as outras, era mais focada, sim, para a área da nutrição. Essa eu achei que não fosse, mas virou a matéria que eu mais tive dificuldade durante o semestre. Inclusive, eu passei direto em todas as outras matérias. E em Bioquímica dos Alimentos, eu fiquei de prova final. O que é isso? É basicamente aquela recuperação que a gente tem na escola, sabe? Para não reprovar. Só que na escola você reprova de ano. E na faculdade você reprova de matéria, de disciplina. Para eu não reprovar, né, para eu não ter que fazer essa matéria novamente, eu tive que fazer uma prova final, basicamente uma prova de recuperação, para ver se eu conseguiria tirar uma nota boa para juntar com a outra que eu tinha e ficar acima da média, basicamente isso. Então, não achei que fosse tão difícil assim, e eu acho que não é, mas eu não estava acostumada com o tipo de didática da professora, não soube lidar com o estudo dessa matéria durante o semestre. Então isso me atrapalhou um pouco e fez eu não render muito nessa matéria, acabando ficando de prova final, né? Então talvez seja também uma das matérias que eu mais tive dificuldade nesse semestre, justamente por não ter
sabido lidar com ela, com o estudo dela, né, o processo de estudo dela durante o período. E por último, e não menos importante, a 7ª matéria cursada nesse período, nesse segundo período de nutrição na Unirio, foi a matéria de microbiologia, onde nós estudamos os micro-organismos, então os vírus, as bactérias, os fungos, streptococcus, estafilococcus, bacilos gram-negativos. A gente estuda não só relacionado à contaminação de alimentos e água, mas como também vírus, bactérias e fungos no geral. É uma matéria muito conteudista, muito detalhada, assim, não tem como estudar de véspera, e isso eu aprendi muito nesse meu segundo semestre, por realmente termos voltado agora ao presencial, a experiência ela foi muito diferente. Então essa matéria realmente, podemos dizer que foi a matéria mais trabalhosa por conta de todo o conteúdo envolvido nela, né? Tudo que a gente precisava entender, não era só decorar, a gente precisava ver a diferença de uma coisa para outra, saber relacionar uma coisa com a outra, então não era só a decoreba, a gente tinha que entender algumas coisas também. E por ter muito conteúdo, não adiantava estudar de véspera, porque você não ia conseguir se dar bem na matéria. Não foi uma matéria muito difícil, né? Mas ela foi difícil no geral por conta do trabalho que envolvia ela, né? Para estudar e conciliar com as outras matérias também, um conteúdo muito extenso, mas muito importante para a nossa formação na área da saúde. E Amanda, qual foi a sua matéria favorita e a matéria menos favorita ou odiada do semestre? A odiada do semestre eu coloco parasitologia, porque foi uma matéria que eu falei que a matéria em si não era difícil, mas a dinâmica envolvendo toda a disciplina me incomodou durante o segundo semestre, então eu colocaria essa em último lugar. Bioquímica, não é que eu odiei, mas eu também odiei o processo envolvendo essa matéria comigo mesma. Parasitologia foi no geral com terceiras pessoas, sabe? Mas bioquímica foi comigo mesma. Eu acho que eu não soube lidar com o processo de estudo para essa matéria. Eu acho que poderia ter sido uma experiência muito melhor, poderia ter me dado muito bem se eu tivesse sabido lidar com essa matéria desde o início. Então eu coloco essas duas aí, mas pesando mais pro lado de parasitologia, sim. Bioquímica nem tanto. É uma questão minha mesmo, sabe, com essa matéria. E a que eu mais gostei, em primeiro lugar, sem dúvidas, eu colocaria microbiologia. Não só pela matéria, conteúdo, mas por toda a experiência que eu tive com a disciplina durante o semestre, com relacionamento com o professor, com as pessoas, o modo como a gente estudou, as dinâmicas em grupo. Então, eu colocaria essa em primeiro lugar, sem dúvidas, tá? E uma segunda opção, eu acho que eu colocaria fisiologia humana também, por todo o processo de desenvolvimento da disciplina. A minha professora, ela era muito atenciosa, ela passava o conteúdo com muita clareza, nossa, ela era muito didática, eu gostei muito também, assim. Foi uma matéria que não pesou tanto, a gente não tinha prova, mas a gente teve trabalhos muito legais, como eu falei, a gente teve a criação em grupo do Padlet, a gente criou um podcast, sabe? O episódiozinho do podcast, a gente fez trabalho de artigo, então nós tivemos uma troca muito legal, apesar de não ter sido uma disciplina tradicional, né, com prova, estudar e tudo mais, foi uma disciplina bem leve e que eu gostei bastante. Então, em primeiro lugar, microbiologia, em segundo lugar, fisiologia humana, para as matérias que eu mais gostei, e as matérias mais odiadas, em primeiro lugar, parasitologia, por conta de tudo que eu já falei, né, e em segundo lugar, mais ou menos assim, bioquímica dos alimentos. De experiências e conhecimentos adquiridos no geral nesse segundo semestre, com certeza foi muito diferente a experiência desse segundo semestre para o primeiro, que foi em casa, EAD, online, né, por conta, nós ainda estávamos em um calendário acadêmico emergencial por conta da pandemia. Esse segundo semestre, ele já ocorreu de forma presencial, algumas matérias, em alguns períodos, foram presenciais e outras ainda foram EAD, mas na minha grade, as matérias que eu tive no segundo semestre foram todas 100% presenciais. E agora, a partir do terceiro semestre em diante, todas as matérias, literalmente todas as matérias da minha faculdade, elas vão voltar a ser 100% presencial.
tá? Mas essas 7 que eu tive, elas foram presenciais. Eu estudo nutrição no noturno, então eu tenho uma aula de 6 às 10, só que eu puxo matéria no integral também para adiantar o meu processo de formação. Então, as 2 matérias que eu puxei no integral nesse segundo semestre foram Fisiologia Humana e Parasitologia. As demais eu cursei no horário do noturno. Então, a diferença que eu senti do EAD para o presencial foi realmente a questão de organização da rotina, porque agora a gente tinha tempo para se deslocar, para chegar na faculdade, para voltar para casa, ver as matérias no presencial, por exemplo, microbiologia e bioquímica dos alimentos. Eu tinha essas matérias em 4 horas de aula no dia. Então, por exemplo, quarta-feira era só microbiologia, 4 horas diretas de aula. Na quinta-feira à noite eu tinha bioquímica dos alimentos, 4 horas de aula direta dessa matéria. Então, assim, eu não soube lidar com essa volta, né, das matérias no presencial. Por muito tempo eu estava estudando em casa, eu nunca fiz cursinho, sempre estudei para passar para a faculdade, né, eu estudava para o vestibular em casa, estudando de graça por vídeos no YouTube, enfim. Então, desde que eu saí do ensino médio, no final de 2018, desde o início de 2019 até o meu processo de ter entrado na faculdade e o primeiro semestre da faculdade foi estudando em casa. Então eu não estava mais acostumada a ver o professor falar os slides, anotar no caderno e sei lá o que, sabe? Não soube lidar muito bem com isso. Realmente foi um processo de adaptação. Quero melhorar os meus métodos de estudo agora para o terceiro semestre, organizar melhor o conteúdo das matérias, estudar com antecedência. Então, assim, não foi um semestre incrível, mas foi um semestre necessário para eu ver os pontos negativos que eu passei para tentar melhorar para os próximos. Então, eu realmente senti muita diferença em ter me acostumado a estudar em casa e ter voltado agora para o presencial sem saber lidar muito com as coisas, né? Anotar as informações, eu não sabia se eu gravava aula e depois assistia em casa para fazer os resumos, ou se eu já anotava as informações importantes na aula, ou se eu copiava o que estava no slide, ou se eu imprimia o slide e anotava por cima, enfim, sabe? Então, ainda é uma coisa que eu quero pensar mais sobre nesse meu finalzinho das férias. Final, porque eu acho que já tá passando muito rápido. Queria ter mais tempo ou que passasse mais devagar, mas tudo é válido, né? Então eu senti diferença nesse sentido de organização. Preciso me organizar melhor agora pro terceiro semestre. Outra coisa que eu entendi também e assimilei é que em muitos momentos eu precisei me abdicar de tempos de estudos de algumas matérias que eu tinha mais facilidade para dedicar mais tempo para outras disciplinas que eram mais difíceis, mais conteudistas. Então, economia da saúde, fisiologia humana e embriologia foram matérias mais tranquilas durante o semestre e que eu pude dedicar menos tempo a elas e sim dedicar mais tempo a outras. E química analítica quantitativa foi aquela matéria mais prática, né? A gente teve laboratório toda terça-feira, 2 horas de laboratório, onde a gente fazia os processos, usava pipeta, Erlenmeyer, balança, enfim, né? A gente fazia lá o processo de padronização na prática e a gente tinha os exercícios, né? Os exercícios da matéria. Tudo que você via lá na prática do laboratório, você fazia isso em questão para a prova, nos exercícios. Então, foi uma matéria mais ativa nesse sentido, não era tanta leitura, tanta escrita, era lá a conta e é isso. Então, também dedicava, tipo, um dia inteiro para estudar essa matéria, para saber se eu tava conseguindo fazer os exercícios ou não. E eu esqueci de falar, microbiologia, nós tivemos durante praticamente todo o semestre aulas teóricas, né, de conteúdo. E no finalzinho, se eu não me engano, 2 semanas ou 3, nós tivemos aula em laboratório. Então, a gente fez meio de cultura, a gente semeou bactérias, foi bem legal também, porque a gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente viu no semestre. Parasitologia também foi aula teórica e aula prática durante todo o semestre. Embriologia, economia, fisiologia, bioquímica dos alimentos foram matérias em sala de aula do início ao fim do semestre. E outra informação que eu esqueci de falar, também em parasitologia, nós criamos uma campanha de conscientização sobre alguma coisa, né? Cada grupo da sala
teve um tema e o meu tema foi sobre o piolho. Então nós criamos uma campanha de conscientização sobre a pediculose, que é o piolho da cabeça, e da fitiríase, que é o piolho dos pelos pubianos, né? Então, enfim, uma campanha de conscientização sobre o piolho lá no Instagram, que é o @meuqueridopiolho. Vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser conferir. Lá nós fizemos vários designers, postagens bonitinhas, reels interativos, falando, né, e compartilhando um pouco do conhecimento sobre essas doenças. Foi assim, eu acho que o que salvou a matéria, foi uma coisa mais legal que a gente fez, assim. Todo o processo de criação, de pesquisa, e aí no final a gente compartilhou com a professora o Analytics, né, o que a gente alcançou com essa nossa campanha, quantas pessoas, a interação, o alcance, enfim. Então foi o mais legal, eu acho, dessa matéria. Então, acho que já compartilhei todos os trabalhos que eu tive. Tive muitos trabalhos envolvendo artigos, o que eu já tive também no primeiro semestre, que foi EAD, eu também tive bastante agora no presencial. Então foi legal a gente poder ver essa diferença de pesquisar artigo para um trabalho em casa e para um trabalho de modo presencial. Nesse segundo semestre, obviamente, eu passei pelos meus primeiros surtos, porque, cara, o primeiro semestre ele foi incrível, assim, em casa. Eu tava acostumada, as matérias foram tranquilas, era muito mais simples, né? Não foi fácil, mas foi mais simples. E agora no presencial, com essa volta, eu tive os primeiros surtos. Eu achava que eu não ia conseguir dar conta, que tinha muita coisa. No meu primeiro semestre eu tinha tudo muito detalhado, eu tinha data certa para fazer as coisas, eu conseguia quebrar os trabalhos e fazer pouquinho por pouquinho a cada dia. E no presencial não é assim. Tive os meus primeiros surtos em algumas matérias, mas no geral com o semestre inteiro por conta disso. Eu não quero passar por algumas coisas que eu passei no segundo semestre, no terceiro. Então, eu realmente preciso pensar um pouco mais sobre isso e tentar organizar a minha rotina de uma forma melhor. E agora, as últimas considerações desse resumo aí do meu segundo semestre foi que coloquei ali a minha colinha para eu conseguir compartilhar tudo com vocês. Tô compartilhando meio jogado algumas coisas, mas estou falando tudo, hein? Acho que não esqueci de nada. A primeira coisa foi que eu participei da organização de um congresso pela primeira vez. Sim, eu participei da organização do segundo congresso online de educação alimentar e nutricional da EAN. Sim, porque foi uma organização, coordenação de algumas professoras da minha faculdade com outras professoras, se eu não me engano, da Faculdade Federal da Bahia. Então, como a minha professora, ela estava envolvida nesse congresso e como ela também é coordenadora de um núcleo na minha faculdade, o qual eu faço parte, que eu acho que eu contei pra vocês no outro vídeo que eu entrei, eu sou integrante do núcleo NES, Núcleo de Educação e Saúde da minha faculdade. Então, a minha professora, como ela organizou esse evento, algumas pessoas do núcleo ajudaram nessa organização e eu fui uma delas. Então, eu fiquei responsável pela manutenção do Instagram, né? Por divulgação, os posts, legendas, entrar em contato com algumas pessoas, responder as dúvidas das pessoas no direct. Então, eu fiquei por trás aí desse congresso fazendo essa mobilização. E foi bem legal, foi uma experiência muito legal. Foi um trabalho a mais que eu tive que fazer durante o semestre, porque eu tinha que postar nos dias certos, tínhamos que fazer as legendas, tínhamos que criar coisas mais interativas para chamar a atenção, principalmente dos estudantes de nutrição, para participarem do projeto. Eu divulguei lá no meu Instagram também. Então, foi um trabalho que eu tive a mais para lidar no meu semestre, né, junto com os estudos das matérias, mas valeu super a pena. Achei muito incrível. Já tô pronta para participar de outra, assim, sério mesmo. E nesse mesmo congresso, eu submeti um trabalho pela primeira vez. Eu vou fazer um vídeo mais explicativo, só falando sobre a questão de submeter trabalhos em congressos, em eventos. Mas sim, pela primeira vez, né, começando aí esse processo, eu publiquei um trabalho. Na verdade, foi um resumo simples, né? Mas foi muito legal também ter passado por essa experiência. Outra coisa interessante para compartilhar com vocês aí no final desse vídeo, e também porque eu entrei agora no final do período, eu entrei para uma iniciação científica, sim. Acabei entrando para mais um novo projeto e eu entrei como bolsista, e agora não só como voluntária, porque eu faço parte de um projeto de extensão, que eu sou voluntária, tô no núcleo como voluntária.
E agora eu entrei para uma iniciação científica como bolsista. Então, assim, é uma ajuda de custo que é super válida, né, para nós que somos estudantes. Então, estou muito ansiosa para participar desse projeto. E é isso. Era um projeto que eu já estava de olho, estava acompanhando eles. E achei muito interessante todo o desenvolvimento do projeto no geral e fiquei muito feliz de ter entrado como bolsista também. E por último, estou com um processo de andamento para ser monitora de quê? De microbiologia. Sim, acabei de finalizar essa matéria nesse segundo semestre e eu tive uma relação muito boa com o meu professor, como eu disse, com todas as experiências de troca que a gente teve dentro dessa disciplina e agora serei a mais nova monitora, não só eu, a minha amiga também. Vamos entrar juntas nesse processo para sermos monitoras voluntárias, né? E o que fica aí de informação para o terceiro semestre é que eu realmente quero muito melhorar a minha organização, meus métodos de estudo, a minha rotina. E com certeza eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês, porque querendo ou não, isso aqui é um trabalho que eu faço. Eu faço porque eu gosto, mas é um trabalho, eu tenho que criar responsabilidade. Eu gosto de compartilhar o conteúdo com vocês e, tipo, mostrar a verdade mesmo. Ai, eu gostei dessa matéria, eu não gostei dessa matéria. Tô tendo facilidade com isso, tô tendo dificuldade com isso, tô fazendo isso, isso e isso na faculdade. Então eu sempre compartilho a real aqui com vocês. E foi isso, o resumo do meu segundo semestre na faculdade de nutrição. Foi um semestre complexo nesse sentido, né? Por conta da volta do presencial, pela experiência e por ter que organizar tudo e tentar dar conta, né? Tentar estar no controle de tudo, mas a gente nunca tá, então por isso os surtos, né? Mas acontece, gente. E outra coisa que eu queria finalizar, duas coisas na verdade, no final desse vídeo, são o quê? Uma dica que eu coloquei todos os meus resumos encadernados em apostilas. Eu queria fazer só uma apostila, só que eu fiz muitos resumos, muitos mesmos. Outra coisa, eu não usei caderno muito esse semestre, né? Eu achei que eu fosse usar e anotar algumas coisas, mas eu fiz muito mais resumos digitados do que escritos, e todos eles estão aqui. Eu fiz duas apostilas e encadernei todos os meus resumos. Nessa primeira apostila aqui, eu tenho essas 5 matérias, então todos os resumos dessas matérias estão aqui. Eu já mostrei melhor pra vocês em outro vídeo, acho que é bastidores, um vlog que eu fiz. Vou deixar aqui pra quem quiser assistir lá, eu mostro com mais detalhes. E nessa outra aqui, Bioquímica dos Alimentos e Microbiologia. Sim, aqui só tem 2 disciplinas porque foram as que eu fiz mais resumos e que os resumos eles eram mais extensos, por isso ocupou mais espaço. Então fica uma dica aí para quem quer organizar os materiais, porque se em algum momento você precisar checar alguma informação de alguma dessas matérias, vocês podem vir aqui e checar, né? Então fica muito mais fácil, tá tudo aqui, tá vendo? Todos os meus resumos, eu fiz as divisões bonitinhas para separar e me auxiliar se em algum momento eu precisar checar essas informações. Então agora do segundo período eu fiz 2. Falando em resumo, chegou o grande dia do lançamento do Drive Passos de Nutri. Lá dentro desse Drive eu vou disponibilizar para vocês tanto materiais de estudos, como por exemplo livros em PDF de algumas disciplinas, materiais interativos e de estudos, apostilas, materiais que no geral eu fui acumulando durante a faculdade e outros novos que eu consegui, eu vou disponibilizar lá dentro para vocês também. E é claro, o ponto principal do Drive, que são os meus resumos. No momento já tem disponível lá dentro os resumos das seguintes matérias: Bioquímica dos Alimentos, Parasitologia, Fisiologia Humana, Microbiologia, Embriologia e Exercícios de Química Analítica Quantitativa. Infelizmente, eu não consigo disponibilizar para vocês o acesso a esse Drive de modo gratuito, porque eu tive sim um trabalho durante todo o meu período para fazer esses resumos aí na correria, e agora nas férias eu reformulei todos eles, coloquei mais imagens para ficar mais interativo, coloquei cor, decorei bonitinho, coloquei espaço para anotação, editei de uma forma que ficasse mais prático para quem estivesse vendo e que vocês pudessem entender melhor. Então, infelizmente, não consigo disponibilizar de modo gratuito, mas pensei no valor justo para esse trabalho e que fosse acessível para nós que somos estudantes. Então, eu vou disponibilizar o acesso a esse Drive agora, inicialmente, em um valor promocional por apenas R$10,
mês e o pagamento ele pode ser feito por via Pix. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de acesso a um formulário e lá vocês podem checar todas as informações, mas se restar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o @nutri.amandasilva. Lá pelo Instagram a gente consegue conversar de modo privado, tirar mais algumas dúvidas, né? Fica mais fácil o diálogo, mas eu acredito que já com as informações que estão disponíveis no formulário, vocês já vão entender basicamente o que funciona. Lá eu coloquei os campozinhos para vocês preencherem com os dados de vocês, tem a abinha para vocês colocarem um comprovante Pix, tem o meu Pix lá, tem todas as informações, quais são os conteúdos que agora inicialmente vocês vão ter acesso, mas lembrando que eu já falei essas matérias que estão disponíveis lá e alguns conteúdos de estudo também, mas conforme eu for adicionando novos conteúdos, quem pagar agora R$10 uma única vez também vai ter acesso aos novos conteúdos que virão. Então no próximo semestre, quando eu fizer os resumos das minhas novas matérias, eu vou estar adicionando lá e vocês também vão poder ter acesso. Lembrando que R$10 é um valor promocional inicialmente agora para o lançamento. Conforme eu for adicionando mais conteúdo lá, quem ainda não adquiriu e quiser adquirir, o valor ele vai aumentar, tá bom? Porque aí a gente já vai ter mais conteúdo lá dentro. Então, por enquanto é isso. Quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo Instagram e quem já quiser adquirir esses resumos, já tá tudo em aberto, já tá tudo disponível lá para vocês. É só preencher o formulário, fazer o pagamento que logo eu vou enviar esse acesso para vocês, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês gostem e realmente foram os materiais de estudos que eu usei aí no meu segundo semestre e que eu vou estar usando a partir de então. Então é isso, gente. Finaliza aqui o vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco de como foi esse meu segundo semestre, quais foram as matérias que eu tive, as minhas experiências, quais são os meus projetos em andamento, né? E é isso. Basicamente, contando a minha experiência e as novas atualizações daqui em diante. Então é isso. Não se esqueçam de dizerem qual semestre de nutrição vocês estão aqui e como foi o semestre de vocês, que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!